E chegamos a mais uma queridíssima terça-feira. E para mim é um motivo de grandíssima alegria estar aqui com vocês. É muito massa mesmo viver o que eu estou vivendo, ver o envolvimento das pessoas, viver as últimas lives, as últimas semanas que fizemos de live. Na semana passada que encaramos um momento totalmente diferente. Pela primeira vez fizemos uma live simultaneamente no Facebook, aliás, no Instagram e aqui no nosso queridíssimo YouTube. Mas hoje estamos de volta às raízes. Estamos de volta por dois motivos. O primeiro é porque eu não tenho condições de estar realmente ao vivo aqui com você. E o segundo é porque aqui é raiz. Aqui é o lugar onde nós firmamos o compromisso de estar todas as semanas. E por eu não ter condições de estar realmente ao vivo hoje aqui, eu precisei deixar essa live gravada. E o nosso queridíssimo YouTube é o único lugar que nos permite fazer uma live gravada. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Eu queria aproveitar desde já. Você que está chegando, já vai aí clicando na setinha para compartilhar o link dessa live com alguém que você acha que faz sentido ver essa live, assistir e ter o seu negócio transformado, ou alguém que esteja querendo empreender, que você conhece, vai compartilhando, porque como eu já falei outras vezes, a ideia aqui é compartilhar conteúdo e ajudar negócios a serem transformados. Como vocês puderam acompanhar nas últimas semanas, tivemos lives um tanto diferentes, um tanto movimentadas, e a ideia é ter sempre lives assim, mas não todas assim, porque nós temos outros projetos, outras coisas rodando em paralelo e demanda um certo tempo. Mas de tempo em tempo nós vamos voltar aqui fazendo algo assim, um tanto diferenciado, para que você tenha uma experiência cada vez melhor. Indo para o nosso assunto de hoje, dadas as boas-vindas, dado a você a oportunidade de compartilhar esse link, saiba que mesmo essa live sendo gravada, eu estou aí no chat e qualquer coisa, qualquer momento, você pode mandar uma pergunta e eu vou estar te respondendo com todo o prazer do mundo, com todo o prazer de ver que você chegou até aqui. Hoje nós vamos falar sobre cliente ideal. Eu já falei, já pincelei sobre esse assunto algumas vezes aqui nos nossos encontros semanais, mas todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu recebo uma quantidade imensa de pessoas que têm dúvidas sobre isso. Dentre esses que me acompanham, sempre que a gente toca nesse assunto, eu tenho um acesso considerável mesmo de pessoas que surgem com um monte de dúvidas sobre esse assunto. E mais uma vez, eu não quero me alongar, mas quero tentar ser o mais didático possível com você que chegou até aqui, para que você possa, a partir de hoje, enxergar seus clientes de uma forma diferente, enxergar de uma forma que venha, assim, talvez a tornar mais leve e mais fácil se relacionar com o seu cliente e fidelizar os seus clientes. Então vamos lá, falando de cliente ideal. O que é um cliente ideal? Eu separei assim, eu gosto de sempre colocar 3 pontos. Poderiam haver mais pontos, mas eu acho que esses 3 resumem da melhor forma o que vem a ser um cliente ideal. O cliente ideal é, primeiramente, uma pessoa que quer aquilo que você tem para oferecer. Aquilo que o teu negócio tem para oferecer. E por que eu digo quer e não precisa? Porque eu já falei algumas vezes, mas vou repetir. Nós compramos por emoção. Nós compramos porque queremos comprar algo. E uma vez que queremos, esse cliente precisa querer aquilo que você tem. Porque ainda que ele precise, mas se ele não quiser comprar, ele não vai comprar. Então, quando falamos de cliente ideal, a primeira coisa é, ele precisa querer. Só que às vezes ele não sabe que quer, porque talvez ele nem saiba ainda que exista o seu negócio. E por isso a apresentação, agregar valor durante a apresentação, deixar claro o valor que aquilo tem, é tão importante. Porque
é através desse valor que o cliente vai olhar e vai dizer: caramba, eu quero esse negócio, eu quero isso para mim. E aí entra, entende o valor. A segunda coisa que o cliente ideal tem, ele entende o valor daquilo que você tem para oferecer. Só que não entenda que entender o valor significa que ele já vem pronto. Acontece do cliente ideal já vir pronto. Mas às vezes não. Às vezes ele é o cliente ideal, mas ainda não sabe que é. Então quando você demonstra todos os resultados, aonde aquilo que você tem para apresentar pode levá-lo, ele descobre que quer, porque ele entende o valor que aquilo que você está oferecendo pode trazer para a vida dele. E isso, mais uma vez, eu insisto, agregar valor implica em mostrar aonde as pessoas vão chegar. E aonde vão chegar, eu não estou falando necessariamente de um local físico, eu estou falando da emoção, da alegria, do prazer, do empoderamento de ter aquilo que você vendeu para ele, seja um objeto, seja um serviço. E ele, mais importante, tão importante quanto os demais itens, ele pode pagar pelo que você tem para oferecer. Porque muitas pessoas, entenda, não se engane, às vezes o nosso trabalho chega num patamar de referência em que as pessoas passam a desejar muito ter aquilo, a desejar muito comprar aquilo, mas o fato de desejar não quer dizer que elas podem ter. Um grande exemplo disso, poderíamos falar de um apartamento de luxo num bairro muito caro aí da sua cidade, talvez um carro de luxo, todo mundo quer ter isso, todo mundo entende o valor que aquilo tem, o quanto seria prazeroso ter aquilo, mas nem todo mundo pode pagar. E é por isso que as marcas não ficam perdendo tempo com quem não pode. Eu poderia usar o exemplo para vocês de uma marca que é uma construtora de apartamentos de luxo daqui da região que eu moro, e que ela colocou uma trava nos anúncios dela, em que ela limitou por regiões. Então, assim, o anúncio dela só aparece para pessoas que moram em regiões que os imóveis naquela região são equivalentes ao preço dos imóveis que ela constrói. Ou seja, ela não quer investir fazendo anúncios ou aparecendo para pessoas que possivelmente não terão recursos para adquirir um imóvel que ela está construindo. Claro que quando a gente fala de anúncio, de localidade e tal, vai haver os resquícios. Por exemplo, eu não sei se foi exatamente essa trava que ela usou, mas digamos que ela tenha colocado que só quer pessoas que moram naquele local ou pessoas que dormem naquele local. Quando a gente coloca que mora, fica muito assim, o Facebook, o Google, tem aquelas pessoas que colocam o endereço, aí beleza, ele já sabe que ela ou não mora naquele local, mas existem pessoas que não colocam o endereço e por isso ele faz uma leitura com base no algoritmo e nas características daquela pessoa. Então imagine alguém, por exemplo, que seja um porteiro de um prédio, que more num bairro um pouco mais simples, mas que passe a noite trabalhando, porque ele é o porteiro da noite daquele prédio, num bairro luxuoso como esse. Entendeu como é que é? Ou segurança de algum estabelecimento, que à noite, quando está fechado, ele fica lá fazendo a segurança. Então, é possível que o algoritmo entenda que essa pessoa trabalhe no bairro mais simples e more no bairro mais caro por causa da característica de horário e tudo mais, e porque talvez ele não deixe isso muito registrado. Mas a chance de acontecer é muito pequena. A quantidade de pessoas que vão ser atingidas por isso é muito pequena. A grande maioria que vai ser atingida vai ser pego exatamente pela característica. E essa é a grande maioria de pessoas com quem eles querem investir os anúncios deles. E por que nós não fazemos isso quando se trata do nosso negócio, do nosso pequeno negócio? Nós temos aquela coisa de
Tudo quanto é cliente, e às vezes ficamos nos desgastando tentando convencer um cliente que não vai se convencer de que precisa, de que quer o seu produto, muito provavelmente porque ele não tem a maturidade ou a condição social e financeira e econômica para entender o valor que você pode apresentar para ele. Isso normalmente fica mais evidente quando nós falamos de produtos assim bem exclusivos. A exclusividade para algumas pessoas já é um valor. Existe um aplicativo, por exemplo, nos Estados Unidos, que está bem difundido lá, né, nos Estados Unidos, que é um aplicativo só para dizer que você é rico. E esse aplicativo custa $1.000. Ele não tem quase funcionalidade nenhuma, mas as pessoas pagam por ele só para se classificar exclusivamente. É um aplicativo que não agrega valor nenhum, exceto o valor de você provar para as pessoas que você é rico. E entende como isso tem a ver com a nossa mente humana e com um desejo, às vezes até distorcido, que nós temos. Então, assim, o teu produto, ele não... às vezes acontece dele nem ter utilidade. Mas se ele gera esse boom, as pessoas vão lá e compram, que é o caso desse. Se ele gera esse sentimento, as pessoas vão lá e compram, como é o caso desse aplicativo. Porém, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que têm coisas reais e que agregam valor, que têm seus negócios, que querem ajudar pessoas através do seu negócio. Só que, por melhor que seja o seu negócio, se você não consegue mostrar para as pessoas esse valor, muito provavelmente você está fadado a não encontrar clientes. Mas seguindo em frente, como encontrar esses clientes? Se você definiu muito bem o que é o teu produto e para onde ele leva as pessoas, não é muito difícil saber onde encontrar pessoas que podem e querem aquele tipo de produto que você está vendendo. Até porque, normalmente, quando nós negociamos com algo, nós negociamos aquilo porque nós temos conhecimento sobre aquilo. Ou porque nós somos consumidores, ou porque nós gostamos tanto daquilo que decidimos fornecer para os outros. Então você provavelmente já sabe o tipo de pessoa que pode e que provavelmente quer o teu produto ou o teu negócio. Porém, para que você possa dimensionar melhor aonde essa pessoa se encontra, você precisa ter muito bem estruturado o seu preço e o valor que o seu negócio entrega. E aí, quando nós temos bem estruturado isso, nós sabemos o tipo de pessoa que pode pagar por ele, porque nós sabemos o preço. E aí, digamos que você tenha feito um aplicativo lá de $1.000. Quem tem $1.000 para pagar num aplicativo? Entendeu? Não é qualquer pessoa, porque aplicativo é uma coisa assim. Existem aplicativos que auxiliam muito na vida e tal, mas é uma coisa que normalmente não se tem, como é que eu posso dizer, grandes preços, porque para a maioria dos aplicativos pagos existe um outro gratuito que faz algo semelhante. E por isso a média de preço de aplicativo não extrapola muito assim valores tão altos. De um modo geral, os preços de aplicativo, quando a gente fala aqui no Brasil, eles chegam a uma média máxima de R$200. É muito difícil ter aplicativos acima desse valor. Imagine um aplicativo de $1.000. Então, assim, é um aplicativo muito caro, certo? Mas eu estou usando o exemplo dele só porque é uma coisa que descasa completamente do nosso modelo de negócio, daquilo que a gente fala. Mas para que o exemplo fique mais subjetivo na sua cabeça e você tenha mais facilidade de aplicar naquilo que é seu. E junto a isso, o valor, aonde eu vou te levar. No caso desse aplicativo que eu estou citando, ele leva as pessoas a um grupo seleto de pessoas que são ricas e que podem pagar $1.000 num aplicativo. E esse sentimento motiva pessoas a pagar esse valor. No seu negócio não é diferente nesse aspecto. Você precisa ter muito claro para onde você vai levar o cliente que adquiriu o seu produto. E quanto ele pode pagar por isso. Quanto é justo ele pagar por isso. Tendo esses dois valores, tendo essas duas variáveis casadas,
não é difícil identificar aonde estão a faixa de idade das pessoas que vão querer e que podem querer ter o seu produto. E é aí onde encontramos o cliente ideal. Uma das coisas que pode te ajudar muito a encontrar clientes ideais é você pensar, por exemplo, assim, quais os assuntos que são relacionados ao meu negócio. E aí você pesquisar pessoas que estão em busca desse tipo de assunto. Entende como é que é? E aí, a partir desse momento fica fácil. É muito interessante que muitos de nós temos muita clareza das pessoas que querem, que podem e que querem comprar o nosso produto, mas não temos muita clareza das pessoas que podem. Isso normalmente acontece quando nós não temos clareza do nosso preço, não temos clareza da estrutura do nosso negócio. Aí isso nos dificulta a entender quem pode pagar por esse serviço. É muito claro isso, muito claro mesmo. Eu digo a vocês que é 90% do problema da maioria dos empreendedores que passam por mim. É esse entendimento, é essa clareza. E se você estrutura bem isso, se você estrutura bem essa relação de preço e valor, e você consegue definir claramente para onde você vai levar as pessoas no campo da emoção, eu tenho certeza que você já consegue vislumbrar em que bairro você pode negociar melhor aquilo que você tem para oferecer. Eu conheço um dono de uma barbearia que ele ficava localizado numa região que era na divisa de 2 bairros. Mas no momento em que ele teve consciência de que um bairro era o público dele e o outro não, ele mudou o local da barbearia dele. Passou a pagar mais caro pelo estabelecimento onde a barbearia dele estava, mas ele passou a ter muito mais clientes. Porque esse bairro que era mais caro, muitos clientes, primeiro, não passavam tanto pelaquela divisa. E segundo, eles não queriam se deslocar para aquela região. Por ter uma região, vamos dizer, de poder aquisitivo mais baixo perto e que gerava uma certa insegurança em relação a assalto, tal, não sei o quê. A partir do momento que ele se deslocou para a principal avenida do bairro que tinha um poder aquisitivo mais alto, ele passou a ter um custo mais alto, mas ele passou a ter um retorno muito maior. Então esse custo não se tornou mais alto. Isso é um cálculo que muita gente tem dificuldade de fazer, que é o retorno sobre o investimento. Quando você tem um alto retorno sobre o seu investimento, o teu investimento não ficou maior, entendeu? Você pode até estar investindo mais, mas uma vez que o retorno é maior, você não está tendo um custo maior. A resposta real é essa. O investimento é maior, mas o custo não é maior. E é o que aconteceu com ele. Então, é essa identificação da nossa relação de valor, daquilo que eu estou entregando versus o preço, que vai me levar a identificar com mais facilidade o cliente ideal. Junto a isso tem a questão de definição de persona, né? Com quem eu me comunico, com quem eu vou falar, mas a persona deve vir na sequência disso, porque não adianta querer criar uma comunicação, como é que eu posso dizer, para pessoas mais jovens, se você tem um produto de um ticket mais alto, que só pessoas que já têm uma certa estrutura financeira melhor podem pagar por ele. Deu para entender até aqui? É isso mesmo que eu queria deixar para você. Se você conseguiu entender isso, eu tenho certeza que você vai ter uma clareza melhor e uma facilidade maior de encontrar clientes. E isso vai diminuir o teu investimento na busca por clientes quando você conseguir se posicionar melhor para aparecer mais para aqueles que realmente estão no foco, no interesse do teu negócio. Queria deixar agora para que você possa escrever aqui no chat. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algo que você gostaria de ter uma explicação melhor, eu posso escrever para você. A resposta você pode me procurar também na rede social, no @cavalcantivo, e eu vou ter total prazer de responder para você e tirar sua dúvida. Um grande abraço, de verdade. Queria deixar um grande abraço para vocês e dizer que nos encontramos novamente na próxima terça ou a qualquer momento lá na minha rede social. Fica com Deus. E vamos embora construir negócios cada vez mais sólidos e prósperos. Um abraço.